Vamos compartilhar esta noite no tema de evangelismo, como compartilhar a fé de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, na minha Bíblia está na página 768. Diz assim a palavra do Senhor, Deus falando com o profeta e o profeta abrindo o seu coração. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho a gritar e a clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, um ludíbrio, todo dia. Quando eu pensei, então, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Vamos ouvir o Espírito falar. O profeta disse, eu não vou falar mais. E Deus disse sim, e colocou um ardor, uma chama no seu coração. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, estamos todos aqui aquietados, com o coração aberto, rasgamos mesmo o nosso coração na Tua presença, para que Tu semeies agora a semente da palavra. Ela vai produzir frutos, a uns a 30, a outros a 60 e a outros a 100 por um da semente. Mas Senhor, eu tenho Te suplicado, que esta igreja seja uma igreja onde os corações reproduzam 100 por um da semente. Fala-nos a todos nós, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém, amém. Obrigado, bispo, a quem eu amo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu tenho dito à igreja, e esta é a terceira mensagem, que durante décadas a igreja de Jesus tem vivido o chamado, eu chamo, o pecado do silêncio. Eu me recordo quando eu era jovem, no tempo da igreja de Nova Vida, portanto já lá vão 38 anos quase, 37 para 38 anos, como havia, portanto há 3 décadas atrás, quase 4, um fervor muito grande de evangelização. Você não via nenhum membro da igreja sem aquele impulso, aquele fervor de compartilhar a sua fé com os outros. E realmente estávamos ali cumprindo a grande comissão. E esta grande comissão que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, é uma ordem de Deus, é um mandamento. Essa grande comissão se transformou para a igreja de forma geral numa grande omissão. Então, a respeito desta ordem imperativa de Jesus Cristo, que diz em Marcos 16, ide por todo o mundo, versículo 15, pregai o evangelho. Isso é uma ordem de Deus. O Senhor sabe que sem Jesus as pessoas não vivem. Olha, uma pessoa sem Jesus, lembre-se um pouco, faça aí um retrospecto da sua vida, como é que era a sua vida sem Jesus. A vida sem Jesus é triste, a solidão domina a pessoa, depressão, as pessoas ficam desesperadas, se sentem abandonadas, sentimento de culpa, remorsos, vergonha, muitas vezes vítimas, sem forças, vulneráveis, inferiorizadas, vazias, apáticas, indiferentes. Sim, este é o espectro de vida de quem não tem Jesus Cristo. Então Jesus disse, olha, só o evangelho, diga isto, só o evangelho, só o evangelho, só o evangelho, só o evangelho realmente, as boas novas de grande alegria,
podem tirar uma pessoa de um fundo de um poço, das teias, dos tentáculos diabólicos, para uma vida de paz. Então, por que eu digo que a igreja está num pecado de silêncio de forma geral? O Brasil tem milhares e milhares de igrejas. Pergunte, faça uma pesquisa. Quem são aquelas que estão nas rádios, nas televisões? Meia dúzia. Ouça, 1 em cada 10 cristãos costumam dar testemunho da sua fé. 1 em cada 10. E pior do que isto, 1 em cada 20, diz a pesquisa do George Barnes, passam a vida inteira na igreja e nunca levaram uma vida a Cristo, nunca compartilharam a sua fé, nunca desafiaram uma pessoa a vir à igreja. Isto é o que diz a estatística mundial. Então isto é trágico. Nós precisamos, todos nós, de recobrar o fogo do evangelismo. Claro que você que é parte deste ministério sabe, nós sempre estivemos em rádio, televisão, internet, satélite. Isto é o fogo do evangelismo que arde no coração do líder da igreja. Mas eu não quero que seja apenas um movimento do satélite, da televisão, da internet. Este grande movimento é a nossa vida que tem que produzir. Portanto, o fogo do evangelismo começa como? Com o compartilhar da fé, com o testemunho, com o estudo bíblico, que tantas famílias no passado faziam, trazendo amigos para o estudo bíblico. Hoje, Babilônia não deixa, porque tem um beijo lésbico. Então as pessoas ficam desesperadas para ver o que a novela está dizendo, e não se fala de Jesus dentro de casa. Então Jeremias 20, o Senhor disse: olha, as pessoas têm escarnecido, zombado. E diz o versículo 8, eu falo, mas eles clamam, eles gritam. Depois diz o versículo 9, eu pensei então, eu não vou mais falar de nada de Deus. Se eu estou falando e as pessoas me chamam de idiota, disse o profeta, eu vou ficar calado. E Deus disse não. Então diz que no coração dele voltou um fogo ardente que chegou até os ossos. Então, meus amados, é isto que é o evangelismo. É o compartilhar a fé de Cristo daquilo que está no coração. O fogo ardente. Porque o poder está na mensagem, amados. O poder não está no mensageiro. Não é o poder não está na tua carne. O poder está na mensagem que você transmite a respeito de Cristo. Porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. E sabe, é o próprio Espírito que salva. Portanto, Efésios 2,8 explica isto. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. Quer dizer que não sou eu, não é a minha persuasão, não é o meu convencimento, é a palavra de Deus que sai de dentro de mim. É essa que não retorna vazia. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor. Agora, como é que as pessoas vão ouvir de Jesus se não há quem pregue? Então Deus salva, mas Ele salva como? Através de quem? Dos seus mensageiros. Aqui está o profeta dizendo, olha, eu falava, a turma reclamava, e eu disse, não vou falar mais. Você sabe que há muita gente, diz, olha apóstolo, eu me calei na minha empresa, as pessoas ficavam gozando comigo, tiraram sarro de mim, e tal, eu resolvi não falar mais, não discutir mais sobre religião. Meu amado, não faça isso, esse é o pecado do silêncio. Pastor, eu já me cansei de falar ao meu marido, eu não vou mais falar nada. Mas você pode às vezes não falar, mas o seu testemunho fala mais alto. De uma boa esposa que cuida da casa, que ama o marido, que não recusa a vida conjugal, que está sempre com a casa tratada.
cuida da administração. Você pode, com o seu testemunho, falar muito mais do que uma mensagem de exegese hermenêutica da predestinação. Deixe isso com o apóstolo. A sua vida fala, os seus atos falam, as suas atitudes falam. Então, o poder está na palavra. Essa palavra tem o poder de salvar. Então, qual é a responsabilidade nossa? Nossa responsabilidade é testemunhar. Esse tal pecado do silêncio é porque eu me recordo, quando eu era um jovem pastor, os jovens da Igreja Nova Vida, da Ilha do Governador, saíam todos os sábados. Era hospital, era presídio, era rua, porque havia este desejo. Pastor, eu posso ter na minha bolsa folhetos? Pode, tem aí, de graça, o apóstolo que dá. Pastor, eu posso adquirir bíblias para oferecer às pessoas? Faça isto. Os tempos que estamos vivendo são muito difíceis. A sociedade está podre. A pirâmide social, lá em cima, na cúpula, no vértice, há uma podridão no reino da Dinamarca, como costumam dizer. As pessoas que estão aqui embaixo olham para aqueles que deveriam ser o exemplo, o paradigma, e se assustam. A turma sai no panelaço, com razão. Quando é que isso vai mudar? Vou lhe dizer quando é que vai mudar. Nunca. Porque quando o ímpio governa, diz a Bíblia Sagrada, o povo geme, chora. Então, nossa responsabilidade. Você tem um SMS? Eu envio torpedos quase todos os dias de mensagens. Você pode contar o seu testemunho no Facebook. Você pode postar na internet uma mensagem. Você pode mandar um e-mail, o Twitter, o WhatsApp, os websites. Você tem muitas formas, a tecnologia está aí. Eu estou espantado com a tecnologia que chega às nossas mãos. Agora já é telefone pelo WhatsApp. Então é de graça. Às vezes uma mensagem, um versículo. Está lá uma pessoa morrendo, está lá uma pessoa debaixo da teia de aranha do demônio. E você chega e diz: tu podes todas as coisas. Então evangelizar, amados, ouça o que o seu profeta lhe diz. Evangelizar é um ato de amor. Claro que nós estamos aprendendo, e domingo vamos dar um passo bem mais amplo, que isso tem que ser com mansidão, tem que ser com respeito. Isso é uma chamada. É uma chamada. Olha o que diz a palavra de João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. É uma chamada que Deus faz e traz por meu intermédio, por seu intermédio. Outro dia eu tentei ir no shopping jantar, o shopping estava muito cheio. Chegamos numa fila de um restaurante e a senhora disse: oh, que bom, a jovem estava lá, que bom, o apóstolo está aqui. Quantas pessoas tem na frente? 65. Eu disse: uau, não vai dar para comer aqui. E ela disse: o senhor se lembre de mim nas suas orações, eu estou passando por uma luta. E um monte de gente à volta. Eu disse: agora. Impus a mão sobre a recepcionista do restaurante. Todo mundo olhou e eu disse: em nome de Jesus. Eu disse: eu quero lá saber o que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero saber que esta senhora está recebendo uma bênção de Deus agora. Então, 1 de Coríntios 3, 6, ele diz: eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ele diz, versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Quer dizer que não é a nossa carne, é Deus que dá o crescimento. 1 de Coríntios 12, 13 explica isso. Ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Então compreenda uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, ancião. Nosso chamado é para dar testemunho, é para pregar o Evangelho. E quem é que age, quem convence? É o Espírito do Senhor. O Senhor é que é o Salvador. Por isso ele fez um apelo dramático há 2013 anos, 2015 anos. Mateus 9,37 ele diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos e disse: olha, a seara na verdade é grande.
Você vê, temos um Brasil com 207 milhões de pessoas, menos de 20 milhões evangélicos. O resto está todo mundo na pior. E o que a Igreja Católica está oferecendo? Eu vejo, domingo de manhã, o padre que é uma bênção de Deus jogando água. Vocês querem água? Queremos. Balde de água e tal. E o povo está ali cego. Ou sermão católico. Com isso você não é salvo. Se morrer, você não vai viver a eternidade com Jesus. Sim, mas eu sirvo a Maria. Pior ainda, mano. A própria Maria reconheceu em Jesus, ela diz: meu Senhor e Salvador. Então ele disse: olha, a seara é grande, mas o problema qual é? É que os trabalhadores são poucos. Diz o versículo 38: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Isso tem sido a minha oração nos últimos dias. Pastor Afonso, me ajude nisto aqui. Povo de Deus, me ajude nisto aqui. Que Deus levante em cada pessoa um trabalhador da sua seara. Você pensa que às vezes você vai a um médico, advogado, no mercado, você acha que é por um acaso que alguém te aborda, ou que você viu uma pessoa sorrindo, ou desesperado chorando? Você pensa que isso aqui é acaso? Não há acasos. É Deus colocando pessoas na tua vida para você não se calar. Olha, a tua mão, em nome de Jesus, tem poder. Os teus lábios, quando você abre a boca, a Bíblia diz: abra a tua boca que eu encherei. Certamente ver-nos-emos todos perante ocasiões extraordinárias que Deus colocará na nossa vida, e tem colocado. Veja o que disse Romanos 3, 23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você vai no shopping, milhares de pessoas pensam assim: todos estão fritos. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas quando é que as pessoas estão ouvindo a glória de Deus? Tem canais de televisão 24 horas. Agora, água, agite a água. Tem elemento, beba. Você vai ficar rico, você vai resolver todos os problemas. Ponha óleo, mel na cabeça, você vai arranjar um bom marido. Você pensa que isso aqui é evangelho? Essas pessoas não são salvas? Porque elas nunca ouviram uma mensagem de salvação. Ouviram que o sal grosso, ouviram que é o tecido da prostituta de Raabe, o pedaço da cruz de Cristo, a cruz de não sei de quê, o sal que faz. Amado, isso não é evangelho. Isso é mercantilismo. Isso é mercantilismo. Então, ele diz no versículos 10 e 11, como está escrito: não há justo, não há sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se não há quem busque nem entenda, vamos nós buscar. Romanos 6, 23 diz isso: o salário do pecado é a morte. Ouça, amado, quem luta contra Deus está em pecado, e quem está em pecado está chamando a morte para si. Deus como faz? Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Então às vezes as pessoas pensam que podem viver a vida que querem, não podem. Nós não temos escolha, nós fomos escolhidos, porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer que uma pessoa que não tem Jesus está condenada. Romanos 10, 3 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para que as pessoas invoquem o nome do Senhor e sejam salvos, como é que uma pessoa sozinha vai invocar o nome do Senhor? Não vai. Ela tem que ter o testemunho. Ela tem que ter alguém que mostre, que pregue, que ensine, que conte a história da sua vida. E claro, nós já temos aqui muita gente que já vem há muitos anos comigo, que já está preparado para dar uma palavra sobre predestinação, sobre eleição, sobre o falso livre-arbítrio, sobre o Cristo é Deus, sobre os livros da vida. Tem gente aqui que já é mestre pelo tempo decorrido. Então Atos 4,12 diz isso: e não há salvação em nenhum outro. Se não há em nenhum outro, nós temos que dizer ao irmão católico: olha, Maria não salva, o Papa não salva, olha o que aconteceu na minha vida, e contar a história da tua vida.
A história da tua vida é o caminho, é a ponte para a pessoa chegar a Jesus. João 14,6 ele diz isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meu amado, não adianta você tentar uma rota de fuga. Jesus disse: este é o caminho, eu sou o caminho. E há muita gente tentando uma rota de fuga. Você sabe quais são as rotas de fuga? O crack, a cocaína, as anfetaminas, o êxtase, a bebida alcoólica, são rotas de fuga. O sexo ilícito são rotas de fuga. Mas a Bíblia diz em João 1,12 diz isso: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus poderoso. Você é um filho de Deus poderoso. E como é que o filho de Deus torna filho de Deus na prática? Diz em Romanos 10,9: se confessares com a tua boca, confessar Jesus como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas ele tem que confessar. E como é que a pessoa vai confessar se não houver quem diga à pessoa que este é o caminho? Porque as pessoas pensam que existem muitos caminhos. Amado, fora de Jesus há rotas de fuga, mas não há caminho. Eu quero dizer a você com muito respeito, você que vive a prática que é do Islã, você que é um muçulmano, você que é um judeu, você que é um orientalista, a ira de Deus está se manifestando no mundo, amado. Tem gente na Ásia que um macaco é Deus, uma vaca é Deus, o sol é Deus, e Deus manda a sua ira e rebenta e quebra, e eles vão lá no altar do demônio, e espalham água e acendem velas. Amado, Deus está irado. Não pense que as coisas ocorrem por um acaso. Deus está irado. O Senhor Jesus está para voltar, amado. Então João 10,16 disse: olha, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, não são só os judeus. Ele diz: convém-me conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. E é aqui que eu venho clamar ao povo do Senhor. As pessoas querem ouvir a voz de Deus. A televisão está cheia de vozes do demônio. O ocultismo tem campeado. Hoje estava ouvindo entrevistas, amado, de uma senhora que foi casada com um presidente da república, e diz: até fetos humanos eram feitos de magia para destruir um e outro, e cabrito e não sei o que, e animal, e vão nos cemitérios e colocam coisas no próprio cadáver de quem morreu recentemente. O mundo está louco. Somos trevas. E por que as trevas? Por que o diabo quer manter trevas? Porque é nas trevas que ele domina as pessoas. Porque a Bíblia diz que quando chega a luz, até as trevas se transformam em luz. Então, ouvir a voz, as pessoas precisam ouvir a voz de Deus, e elas precisam ouvir a voz de Deus. Olha, o teu marido precisa ouvir a voz de Deus através da tua vida, irmã. Vice-versa, os teus filhos precisam ouvir a voz de Deus. Amado, não tenha vergonha de sentar na mesa, onde você estiver, levante uma oração, diga em nome de Jesus, amado. Seja testemunho. Você tem que ser testemunho. Então, as pessoas precisam da cura da sua alma, porque sem Jesus não há vida, não há caminho, não há verdade, não viverão. Então é para este fim que o Espírito Santo está mobilizando a Igreja Cristo Vive em todo o Brasil. Os bispos estão me ouvindo em todo o Brasil, pastores, em outros países do mundo. Deus está mobilizando a nossa igreja para que se pregue, para que se dê testemunho, para que se mostre ao povo que nós cremos na obra eterna do Calvário. Então eu sei que evangelizar não é um trabalho fácil. Muitas pessoas impõem palavras duras contra a igreja. Por isso Pedro disse, 1 Pedro 3,15 disse: olha, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Sempre preparados. Quer dizer que numa ocasião, no bairro, na vizinhança, um amigo, um familiar, você tem que estar sempre preparado
para responder àquele que pede a razão da tua esperança. E ele diz depois: fazendo todavia, faz com mansidão, não acuse, não ameace. Nós vamos estudar isso aqui no domingo com paz também, sabe? Há uma forma mansa, temente, com boa consciência, porque eles falam contra vós outros, eles é que têm que ficar envergonhados, porque eles é que difamam. Veja, então existem pessoas, sistemas, organizações que precisam de ser envergonhados. E como é que são envergonhados? Com uma atitude mansa, temente, de boa consciência, de um bom testemunho. Então nós fomos chamados para servir ao Senhor como testemunhas. Mas você veja, a sociedade está se curvando. A novela diz que tem que ser homossexual, é homossexual. Diz que é lésbica, diz que é lésbica. Estão empurrando isso aqui para dentro dos nossos lares, para as nossas famílias, o dia inteiro. Toda a perversidade do adultério, do roubo, do escárnio é jogada. Você sabe, as pessoas estão aceitando isto aqui como uma coisa normal. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13, 21... que vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade. Nós temos uma missão de cumprir a vontade de Deus. E diz que Ele opera em nós o que é agradável diante dele. Ou seja, veja que a obra é fácil, por quê? Porque é Deus que está nisto tudo. Ele opera em nós o que lhe é agradável. E o que é mais agradável para Deus? A igreja que se dedica à evangelização e o povo que se dedica à evangelização. Isto é uma missão. Evangelismo tem que fazer parte das nossas vidas. Salmo 19 diz isso, versículos 9 a 11 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Quando Deus diz não, é não, amado. Não lute contra Deus, você vai se dar mal. Quando Deus diz não, não é para te chatear, entristecer, é porque Ele sabe que a consequência desse não descumprido traz problemas. Depois ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel, destilados favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. E em guardar a palavra, em guardar os desígnios de Deus, há uma grande recompensa. Então Deus nos fez pessoas diferentes. Nós somos ministros, fomos habilitados por Deus, nós não temos opção. Nós temos que estar sempre preparados para falar de Jesus. Evangelismo tem que ser uma prioridade. Por isso é que ele diz: esteja sempre pronto, sempre preparado para as oportunidades que Deus coloca. E olha, Deus vai usar aqui gente grandemente. Porque na realidade, por que a igreja de forma geral entrou no pecado do silêncio? Porque o inimigo não quer que você compartilhe a fé. Ele quer que todos se mantenham em trevas, porque é nas trevas que o inimigo age. Pastor, mas eu às vezes penso assim: mas eu não sei o que dizer. Não sabe? Claro que sabe. É a história da tua vida. Aliás, ninguém conhece melhor a tua vida do que tu mesmo. Pastor, mas é que os outros vão perguntar ou vão dizer: você se acha melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém, você é simplesmente o melhor que existe. É povo de Deus. Pastor, o diabo às vezes diz: mas é uma idiotice você chegar numa empresa que o dono é um espiritista, é um ocultista, e você vai lá dizer que é crente, é você despedido. Não vai nada. Deus é por ti, amado. Pastor, eu não sei como começar. Eu vou lhe ensinar domingo como é que se começa, como é que se faz o approach. Eu vou lhe falar como é que Jesus fez com uma mulher que estava em pecado, chamada a mulher samaritana. Ele entrosou uma conversa, ele começou uma conversa, começou com água e terminou em salvação, amado. Eu vou lhe mostrar isto aqui domingo. Então, evangelizar, na realidade, é uma filosofia de vida. É uma missão. Você é parceiro, você é cooperador com Jesus. Por isso é que ele disse em 1 Pedro: estando sempre preparados. Defender a fé cristã, daquilo que você acredita, como é que o Espírito agiu na tua vida, o que é que Jesus fez pela tua vida. E ele diz no versículo 14:
Amados, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Amado, eu estou dizendo, quando eu me formei em Direito na Universidade de Gama Filho, eu tinha um professor que toda sexta-feira se vestia de branco. Ele era um ocultista brabo. E quando ele soube que eu era um pastor, o indivíduo quis me puxar o tapete várias vezes, amado. Lutou 1 ano comigo, perdeu todas. Perdeu todas. Então, não se amedronte se te ameaçam, não se alarme, porque, amado, não fique intimidado. O que é antagônico ao espírito cristão? Às vezes as pessoas dizem assim: oh, mas a guerra hoje contra o cristianismo é grande, eles degolam os cristãos no Iraque. Eu conheço a história. Vai lá ver o que diz Hebreus, que cerravam os crentes ao meio, botavam para os leões, botavam fogo. Amado, não é nada diferente. Só que agora passa na internet e antes não havia internet. A perseguição é a mesma. A luta é a mesma, mas ouça, a vitória já está garantida. Olha, amado, quantas pessoas querem aplaudir? Eu não paguei nada não, hein? Ele é que começa. Quantas pessoas nasceram num lar cristão e hoje rejeitam o cristianismo? Porque, irmão, para ser testemunha tem que ter uma vida compatível com o testemunho. Não adianta a pessoa dizer eu sou crente e depois dizer palavrão e fumar e beber, mentir, passar cheque sem fundo, passar a perna na mulher. Não existe isto aqui. Tem que ser o testemunho da vida. Então essa gente que nasceu em lar cristão e rejeitam hoje o cristianismo, há muitos deles dentro de cadeias. Eu me recordo quando eu fiz estágio, que tinha que visitar presídio e delegacia, eu chegava e perguntava: e companheiro, como é que você se chama? Isaías, Jeremias, Daniel, todos com nomes bíblicos. Mas eles conheciam religião, mas eles viam na família hipocrisia, viram nos pais hipocrisia, viram brigas de família, viram calúnias, viram difamações, viram muitos cegos se tornarem guias de cegos. Então essa gente está por aí. Nós não queremos isto na história do nosso povo. Ouça, a mídia tenta intimidar o povo de Deus. Você não viu aquele deputado federal feio, só a cara dele já é o demônio. Ele fica dizendo: os crentes são todos iguais, a igreja é um circo, os pastores são palhaços. É isso que se passou para essa gente. Então nosso chamado não é para julgar as pessoas, é para pregar o evangelho, falar de Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa, ouça, meu amado, não existe coisa mais gloriosa do que falar do que Cristo fez nas nossas vidas. Atos 1:8 ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ele falou em Jerusalém, na cidade onde estavam, na Judeia, no município, e em Samaria, no estado todo, e diz que até os confins da terra, chegou aqui ao Brasil. Então, como é que sou testemunha, apóstolo? Diga o que Jesus fez na tua vida. Testifica às pessoas o novo nascimento. Fala a verdade da sua vida. Não tenha medo. Fale sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fale sobre a história da tua vida. O que de graça Deus fez por você. Amados, ouça, quantas pessoas fracassadas aí fora. Quanta depressão. Quantas vidas desesperançadas, confusas, vazias. Pessoas iradas, pessoas com problemas familiares, cheios de fraquezas emocionais, derrotadas, intimidadas, vida difícil, viva sem esperança, desesperados. Veja que eu estou trazendo pela segunda vez o que eu qualifico o mundo sem Jesus. Então é aí
que entra o nosso testemunho. Porque, amado, ouça, você pode deixar $1 milhão para o teu filho e 2 casas. Se o teu filho não ouvir de Jesus através da tua vida, você está deixando um filho ir para o inferno. Você pode até ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós temos que entender que a nossa vida tem uma missão, tem um propósito. O que Deus fez por nós, a transformação que Deus fez, como é que Ele nos ergueu do pó, alguns mesmo do fundo do poço. Como é que hoje nós temos propósito? Veja, nós estamos dentro de uma igreja com uma visão, com um propósito, no compromisso com Deus. Amados, isto não é para a nossa glória, isto é para a glória do Senhor. Então compartilhar a vida, dar testemunho, é trazer esperança às pessoas. Agora deixe nestes 5 minutos finais dizer uma coisa. Não é apenas contar o que Deus fez no passado. Porque há pessoas que dizem assim: apóstolo, há 20 anos atrás, Jesus fez uma obra na minha vida. E hoje? Hoje estou empurrando a vida. Hoje eu estou aí, indo. Para onde? Não sei, estou indo. O testemunho tem que ser hoje. Daquilo que você também é hoje. Amado, não é só o passado, mas a tua vida se tornou uma vida especial. Você sabe como é que era horrível a tua vida sem Jesus, como é que era sofrida. Então hoje é importante quando os teus lábios se abrem, porque olha, eu sempre digo, talvez ser um cristão no século 21 seja muito mais difícil do que os que tinham que testemunhar lá atrás, há 2000 anos atrás. Porque hoje o mundo está pervertido, hoje se mata por tudo e por nada. Hoje você vê, no outro dia mostraram na internet uma filha com o joelho no peito da mãe, chamada diabo, demônio, eu nunca vou dizer que te amo, demônio. Uma filha. Pai estuprando em pedofilia, gente se matando por tudo e por nada. E a igreja de Jesus, estamos na oração silenciosa. Deus não quer isso. Ouça, amado, o Espírito de Deus tem me incomodado terrivelmente, para que eu pregue, que eu inste, que eu fale, que eu doutrine, para que cada membro da nossa igreja se reproduza em 5 pessoas até o final do ano. Então, às vezes, um livro, um CD, um folheto, uma Bíblia, uma palavra, uma oração. É o que eu digo, evangelismo é um estilo de vida. E não há maior privilégio do que dizer o que Deus fez em nossas vidas. Eu vou lhe dizer honestamente, se eu tenho seguido a carreira penal na advocacia, não tenho dúvidas que os meus desembargadores diziam na época, não tenho dúvida nenhuma que eu seria um dos grandes criminalistas deste país. Mas um dia eu disse, eu fui tentar a carreira da magistratura, eu disse, não, eu não nasci para julgar pessoas, para condenar pessoas, para dar uma canetada e botar 30 anos numa cadeia. Não foi para isso que eu nasci. Eu nasci para reproduzir Jesus. Você nasceu com uma missão que é o maior privilégio, que é anunciar a glória de uma vida salva, o que pela graça de Deus aconteceu na tua vida. É isso que as pessoas querem ouvir. Depois, com o crescimento, elas vão querer ouvir um estudo bíblico, depois a lei e a graça, depois os sacerdotes.
Isso é um outro passo, mas a gente precisa tirar as pessoas do inferno agora. Por isso que eu estou dizendo a esse empresário: meu amado, ajude-me a salvar o mundo. Um contrato de $12.750, nós colocamos 24 horas um satélite aí funcionando. Nós queremos botar 6 antenas aqui na porta. O que é isso? Não é nada em relação à riqueza que Deus tem neste país. Você sabe que um dia você vai morrer? E como meu pai, que era um homem rico, que quando ele deitou dentro de um caixão, ou deitaram, não? Tiraram-lhe o anel, o relógio de ouro, os óculos de aros de ouro, e foi sem nada. Porque nu nascemos e nu vamos. Você tem milhões que Deus te deu. Pegue um quinhão disso aqui e ajude-me a salvar o mundo. Eu quero ter uma estação de rádio 24 horas por dia. Tem uma rádio agora grande aí disponível, uma FM, a 104. São 400 mil por mês. Apostos, é uma fortuna. Você viu mais ou menos quando é que se desviou naquela empresa? Isto está de longe o que é verdade. A verdade não apareceu nem nunca aparecerá. Foram bilhões. Estão escondidos em bancos na Suíça, nas ilhas, e o mundo está morrendo. Eu queria terminar lhe dizendo, 1 de Pedro 4:2, agora, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Viva segundo a vontade de Deus. Dê testemunho da sua vida. Fale, inste a tempo, fora do tempo. Ajude-me a salvar. Deus está com pressa. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. 5 por 1, tá bem, irmão? Cada um da igreja, 5 almas até o final do ano. Vamos ficar de pé. Domingo continuamos. Instrumentos úteis para a glória do Senhor. Você que é um empresário, está me ouvindo, você tem 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, ligue para mim. Invista, salve almas. Isso lhe dará um retorno muito grande. E você que tem 1 milhão, que Deus disse, não negue a Deus. Bispo, dê a bênção final. Glória a Deus, levante as suas mãos. Ovelhas chamadas e predestinadas. Senhor, obrigada, Pai, por esta palavra, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós, Pai, para falar a este mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Dá ordens aos teus anjos, Pai, que leve o teu povo em paz. Livra-nos de todos os males, Pai. Guarda-nos nossa entrada e nossa saída, porque nós cremos num Deus soberano, maravilhoso e poderoso. Saia daqui na certeza que o Senhor vai à tua frente. Abra a tua boca, dê aquilo que de melhor você tem, que é esta graça maravilhosa. Graça e paz, uma noite abençoada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Sábado, louvorzão. Domingo, instrumentos úteis. Vamos terminar com